Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida... Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Maísa das Graças de Souza e eu estou no 9º ano C da escola Aquiles de Oliveira Ribeiro. Hoje, eu e meu grupo viemos apresentar o nosso TCA e, antes de tudo, eu quero explicar rapidamente o que é o TCA. Bom, o TCA é um trabalho colaborativo autoral, onde utiliza a nossa criatividade para intervir em questões que tocam a sociedade. Para quem se interessou e quer saber mais, é só dar uma conferidinha no nosso Instagram, tca.20, que tem um post explicando direitinho. Agora vamos ao tema. O nosso tema está em alta ultimamente por conta das diversas mortes de pessoas negras inocentes. E provavelmente você já deve saber qual é. Sim, isso mesmo, o racismo. Muita gente conhece, mas pouco se entende sobre a sua definição. Então, nós viemos aqui para esclarecer algumas de suas dúvidas. Vamos começar falando o que é o racismo. Como vocês estão vendo na tela, o racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos, ou seja, podemos chamar tal ato de racismo quando alguém não quer laços com você por conta da sua cor, da sua religião, da sua cultura, etc. Quando alguém se acha superior a você em base às suas características, isso também é um ato racista. Existem alguns tipos de racismo, mas o que está mais em alta e impenetrado na nossa sociedade é o racismo estrutural. Vou falar rapidamente sobre ele. Ele coloca um grupo social em uma posição melhor, garantindo uma melhor condição de vida, e ao mesmo tempo ele prejudica outro grupo, deixando essa pessoa em escassez. Agora vamos ouvir a Kimberly falar um pouco sobre a discriminação e o preconceito. Olá a todos, aqui quem vos fala é a Kimberly dos Santos Araújo. Eu sou aluna do 9º ano C e sou participante desse grupo de TCA falando sobre o racismo. Para aqueles que não sabem, o preconceito é uma opinião formada antecipadamente sobre algo ou determinado grupo de pessoas sem nenhuma base ou fatos reais. O preconceito gera nas pessoas um sentimento de suspeita e até mesmo de ódio. E um exemplo muito claro sobre isso é quando uma pessoa decide não se assentar num transporte público ao lado de uma pessoa por conta da sua vestimenta ou até mesmo pela sua cor. Embora estejam muito ligadas, a palavra discriminação tem um significado diferente. Discriminação é sinônimo de separação, ou seja, a pessoa procura estabelecer diferenças em relações às outras pessoas, excluindo, isolando e afastando de um ciclo de uma vida social por questões raciais, culturais, sexuais ou até mesmo religiosas. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que são impedidas de estarem em lugares, de fazer coisas por ser negro. E qualquer atitude como essa é sim considerada como um crime de discriminação racial, levando a pessoa a uma pena prevista que pode chegar até 5 anos de reclusão. Oi, meu nome é Nicole dos Santos Moraes de Oliveira, eu sou do 9º ano C pela Escola Desembargador Aquiles de Oliveira Ribeiro, estou apresentando o TCA com o meu grupo e hoje vou falar sobre dados referentes ao aumento de taxa de homicídios de negros. Os assassinatos no Brasil diminuem apenas para uma parte da população. A taxa de homicídios de negros no país saltou de 11,5% de 2008 a 2018, de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes, enquanto a morte de não negros caiu 12,9% no mesmo período, de 15,9 para 13,9 por 100 mil. O mesmo padrão é repetido entre as mulheres. O assassinato de negras cresceu e o de brancas caiu. 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras.
mesmo representando 54% da população brasileira. Entre o período de 2006 e 2016, a taxa de homicídio de indivíduos não negros diminuiu 6,8%, enquanto no mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. São mais de 3 séculos de escravidão e nós nunca direcionamos de forma efetiva e consistente políticas públicas para tirar essa população negra que foi escravizada por tanto tempo dessa situação de vulnerabilidade. This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Now they always say congratulations. This is America. Work so hard for Don't got you slipping now. Em uma quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, foi espancado brutalmente até a morte por 2 seguranças brancos. Essa notícia se espalhou em redes sociais e em telejornais, chocando a muitas pessoas. A violência aconteceu em um supermercado conhecido chamado Carrefour em Porto Alegre. João Beto, como era conhecido pela vizinhança, era pai de 4 filhos, um menino de 15 e 3 meninas de 9, 16 e 22 anos. Ele planejava oficializar o casamento no cartório no começo de dezembro com Milena, de 43 anos, o qual mantinha um relacionamento sério. Milena diz que, ao presenciar a violência, tentou ajudar de alguma forma, mas foi impedida e empurrada pelos seguranças enquanto João gritava por socorro. O Carrefour diz que espera poder dar o suporte necessário à família diante dos fatos ocorridos, mas para Milena a resposta é por justiça, porque nada vai trazer a vida dele de volta. Outra morte de um negro inocente que chocou o Brasil foi a do jovem João Pedro, que foi baleado em sua casa durante uma operação policial, e ele se encontrava com seus amigos. A família afirma que os policiais chegaram atirando sem dó nem piedade em sua residência. O corpo do jovem só foi encontrado 17 horas depois em um hospital em São Gonçalo. Mais um morador da comunidade do Rio de Janeiro perdendo seus sonhos por conta da violência. Agora eu te faço uma pergunta. Até quando teremos que passar por isso? E agora eu vou falar sobre as perguntas feitas nas enquetes. A primeira foi: você já se sentiu excluído de um grupo por conta da sua cor de pele? E as respostas pelos gráficos foi 81% não e 19% sim. A segunda pergunta é: você já reagiu ao ver alguém sendo discriminado? E foi 24% não e 76% sim. A terceira pergunta é: você manteria um relacionamento com uma pessoa racista? Foi 100% não. A quarta pergunta é: você acredita no racismo reverso? E foi 20% sim e 80% não. A quinta e última pergunta foi: você entende que os protestos recentes são mais do que apenas sobre George Floyd? E foi 100% sim. Meu nome é Giovana, eu sou do 9º C e vou estar falando sobre as expressões racistas que você não deveria usar, como cor de pele. A gente aprende que desde criança que cor de pele é aquele lápis meio rosado, meio bege, mas é evidente que esse tom não representa a pele de todas as pessoas, principalmente em um país como o Brasil. Tem o termo também doméstica. Parece ser bem comum, mas os negros eles eram tratados como animais rebeldes e que precisavam de corretivo para serem domesticados. A cor do pecado, ele é utilizado como um elogio, mas ele se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. A ideia de pecado também é ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião como brasileira. Tem também morena. Moreno parece não ter nada de errado,
mas racistas acreditam que chamar alguém de negro é ofensivo. Falar de uma outra forma como morena ou mulata, embranquecendo as pessoas, amenizaria o incômodo. Cabelo ruim ou fio rebelde, cabelo duro, carapinha e outros tantos derivados, depressão, cabelo afro. Por vários séculos, acusaram a negação do próprio corpo e a baixa autoestima entre as mulheres negras, sendo desejado cabelo liso. A coisa tá preta. Por último, a fala racista se reflete a associação entre preto e uma situação desconfortável, desagradável, difícil. Como combater o racismo? Textos, histórias, olhares, piadas e expressões podem ser usados com outras crianças, culturas e tradições. Fique alerta se isso acontecer. Não classifique o outro pela cor de pele. O essencial você ainda não ouviu. Lembre-se, racismo é crime. Se seu filho ou sua filha foi discriminado, abrace, apoie, mostre que a diferença entre as pessoas é legal e que cada um pode usufruir de seus direitos igualmente. Toda criança tem direito de crescer sem ser discriminada. Não deixem de denunciar, porque em todos os casos de discriminação, você deve buscar defesa no Conselho Tutelar, nas ouvidorias dos serviços públicos, na OAB e nas delegacias de proteção à infância e adolescência. A discriminação é uma violação de direitos. You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. Go ahead. Let her talk. Go ahead. I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed, and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to their graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. O meu choro é de desespero. É difícil viver em um mundo onde as pessoas são mortas por conta da sua cor, por conta da sua cultura, por conta da sua religião. Onde você não pode nem sequer confiar em um policial, pois para alguns deles ser negro é sinônimo de ser marginal. E isso é o cúmulo do cúmulo, mas infelizmente é a pura realidade. Um triste exemplo é a morte do americano George Floyd, que deixou o mundo todo enfurecido por conta da tamanha maldade que a ele foi acometido. É triste, mas é muito mais triste ser tratado como um lixo.
ser excluído de um mundo que foi feito para todos viverem. Independente das diferenças, nós somos o fruto da mesma árvore e devemos respeitar a todos. No nosso país, um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Até quando iremos viver com tanto preconceito? Por que tanta desigualdade se todos somos iguais? As pessoas têm que começar a entender que o mundo não gira em torno delas e que ser branco não significa ser melhor. Se as pessoas não se conscientizarem de que o racismo existe, essa luta nunca vai ter um fim. Alguns dias atrás, recebendo a notícia de que um homem negro tinha sido morto a socos no supermercado. O negro continua sendo agredido. A diferença agora é que não mais ao ar livre. As evidências estão escancaradas. E tem gente que ainda ousa dizer que o racismo reverso existe. Esse povo não tem consciência nem noção do que os negros passaram e passam até os dias de hoje. Lute por todos aqueles que morreram para estarmos aqui hoje. Não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista num Brasil como este. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar todo